Eu descobri que era medíocre de um jeito que ninguém merece, mas que muita gente precisa. Tomando uma verdade na cara que eu evitava há anos. Eu estava parado, encarando o carro que eu sempre disse que teria um dia, quando percebi que eu falava aquilo fazia anos. E nada mudava. Não tinha desculpa, não tinha azar, não tinha falta de oportunidade. Tinha só eu, ali, igual sempre, desejando alto e fazendo pouco. E ali eu vi a verdade sem filtro. Eu queria resultado, mas vivia como quem aceita pouco. E quem aceita pouco, recebe pouco. A verdade é que a mediocridade não derruba ninguém de uma vez. Ela vai te desgastando aos poucos, no silêncio. Depois eu faço. Tô cansado. Não é a hora ainda. E quando você percebe, sua vida virou uma coleção de quase. Quase começou, quase tentou, quase mudou. E o pior é que você começa a achar isso normal. Você se acostuma com o mínimo e chama esse mínimo de meu jeito. Era isso que eu fazia. Me escondia atrás de desculpas bem contadas enquanto minha vida empacava. E quando aquele cara falou que o carro dos meus sonhos era comum, aquilo entrou em mim como um soco. Não pelo carro, mas porque, naquele segundo, eu entendi que o mundo não estava nem aí pro meu um dia eu chego lá. Enquanto eu tratava meus sonhos como fantasia de gente cansada, tinha gente vivendo aquilo como café da manhã. A verdade é que eles não eram melhores que eu. Eles só faziam o que eu sempre prometi e nunca executei. E aquele dia me mostrou uma coisa que doeu admitir. Eu não era insignificante por falta de talento. Eu era insignificante por falta de ação. Depois daquele dia, eu parei de romantizar minhas próprias desculpas, porque é fácil culpar o governo, o chefe, a infância, o passado. Difícil é admitir que a maior trava sempre foi eu. Eu percebi que eu não estava esperando oportunidade. Eu estava só evitando responsabilidade. Eu fazia planos grandes com atitudes pequenas. E isso nunca vai bater. Nunca. A vida não te entrega o que você sonha. Te entrega o que você sustenta. E eu não sustentava nada, além de vontade frouxa. E foi ali, no meio daquele choque, que algo despertou dentro de mim. Não foi raiva dele, foi raiva de mim. Raiva boa, daquela que te obriga a levantar da cadeira e mudar o rumo da própria história. Eu olhei para mim mesmo e pensei, chega, ou eu subo agora, ou vou passar a vida inteira olhando para o que poderia ter sido. E pela primeira vez, eu senti uma fome diferente. Uma vontade de pegar a vida pelo braço e arrancar dela o que é meu por mérito, não por sorte. A partir daquele dia, decidi que não ia aceitar nada abaixo do extraordinário. Porque o extraordinário não é um presente, é uma decisão. Eu vou ser direto com você. Eu só mudei de vida porque cheguei no meu limite de me enganar. Meu nome é Rafael, e aquele dia não foi mágico, especial ou cheio de sinais. Foi um dia comum, desses que você vive no piloto automático. Mas foi exatamente ali que tudo virou. Porque eu finalmente encarei uma verdade que eu evitava há anos. E se você está ouvindo isso, provavelmente está no mesmo ponto. Cansado de fingir que está tudo bem, enquanto sabe que poderia estar vivendo algo muito maior. Naquela manhã, eu saí de casa irritado comigo mesmo. Não era raiva do mundo, era raiva da minha própria acomodação. Eu estava repetindo a mesma rotina de sempre, os mesmos pensamentos de sempre, a mesma sensação de sempre. E, para ser sincero, eu já não aguentava mais me ouvir prometendo mudanças que eu não fazia. Quando parei naquela calçada e vi o carro que sempre quis passando, não era inveja, era vergonha. Vergonha de admitir que eu queria muito, mas fazia pouco. Eu decidi contar essa história porque eu sei como é viver preso nesse ciclo. Sei como é se sentir pequeno, atrasado, estagnado. Sei como é esperar que algo mude e nada mudar porque você mesmo não muda. E talvez você só precise ouvir isso.
O problema não é o mundo. O problema é você aceitar uma versão fraca de si mesmo. Antes de continuar, faz o seguinte. Se essa história já mexeu com você, se inscreve no canal, porque é aqui que você vai encontrar o empurrão que está faltando. Aperta o like, porque isso faz o vídeo alcançar mais gente que está passando por isso. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu quero ver até onde essa história está chegando. Respira. O que vem agora é pesado e libertador. A verdade sempre dá sinais antes de virar um terremoto. No meu caso, os sinais estavam em tudo. Nos planos que eu largava, nas promessas que eu não cumpria, no cansaço que nunca passava. Mas eu ignorava tudo isso porque era mais fácil culpar o mundo do que admitir covardia. Eu vivia reclamando da vida que eu não tinha coragem de enfrentar. Eu sempre quis mais da vida. Sempre. Mas querer não muda nada. O que muda é agir. E eu não agia. Eu fazia o mínimo achando que o mínimo ia me levar longe. E quando não levava, eu inventava desculpas novas para me confortar. O Brasil é difícil. Não tive oportunidade. Minha hora vai chegar. Nada disso era verdade. A verdade era, eu estava acomodado. Crescer dói. Romper a mediocridade dói ainda mais. E por anos, eu escolhi a dor suave da estagnação em vez da dor forte da mudança. A mediocridade é confortável. Ela te abraça, ela te protege, ela te mantém quieto. E eu fiquei ali, quieto, parado, vivendo no piloto automático. Até que aquele dia chegou. E naquele dia, eu entendi que meu maior inimigo não era o cansaço, nem a falta de dinheiro, nem o governo, nem as pessoas. Era eu. Meu padrão medíocre me prendia como uma jaula invisível. E eu estava ali dentro, fingindo que a porta estava trancada, quando na verdade bastava empurrar. Aquele dia me mostrou uma coisa que doeu, mas libertou. Se eu não mudasse, nada mudaria. Quando o dono daquele carro me disse que aquilo para ele era comum, eu senti um soco no estômago. Ali eu entendi que eu tratava meus sonhos como algo distante, enquanto outros tratavam como rotina. A máscara caiu. Eu não era um cara esforçado esperando reconhecimento. Eu era um cara parado esperando milagre. E o pior? Eu sabia disso há muito tempo, mas fugia da verdade. Enquanto eu esperava motivação, outras pessoas construíam disciplina. Enquanto eu esperava inspiração, outras pessoas construíam resultado. A diferença não era talento, era movimento. Voltando para casa, eu percebi que não existia azar na minha vida. Existia acomodação. E a parte mais difícil foi aceitar que eu tinha energia, capacidade, talento, só não tinha atitude. E atitude é o que separa quem sonha de quem realiza. Eu fiquei em silêncio o caminho inteiro. E uma frase não saía da minha cabeça. Eu tô pequeno demais para a vida que eu quero. A partir daquele dia, eu não conseguia mais me esconder atrás das minhas narrativas. A verdade tinha me achado. E ela rasga, mas liberta. Quando cheguei em casa, senti algo diferente. Uma mistura de vergonha, raiva e coragem. Como se a vida tivesse dito, ou você muda agora, ou nunca mais. E pela primeira vez, eu ouvi. Eu percebi que eu esperava sentir coragem para agir. E isso é uma das maiores armadilhas que existe. A coragem não vem antes da ação. Ela vem depois. Então eu tomei uma decisão que mudou tudo. Agir antes de sentir. No começo foi estranho. Arrumar o quarto, estudar, treinar, organizar contas, fazer o que eu sempre negligenciei. Pequenas ações, mas cada uma delas tirava um tijolo do muro que eu mesmo tinha construído. E aí veio a empolgação. Não a motivação falsa de vídeo bonito, mas aquela empolgação real de você perceber que finalmente está no comando da sua vida. Cada passo me dava mais fome. Cada mudança me dava mais controle. Pela primeira vez, eu senti algo que eu achava que tinha perdido. Possibilidade. Quando eu comecei a mudar, virei inconveniente. Não para os outros, para mim mesmo.
Meu eu antigo berrava, tentava me puxar para trás, negociava comigo o tempo todo. A versão medíocre de nós é insistente. Ela não aceita ser substituída. Mas eu estava decidido demais. Cada vez que a preguiça aparecia, eu fazia o dobro. Cada vez que o medo falava, eu acelerava. Cada vez que a velha versão dizia, larga isso, eu respondia, larga você, eu estou avançando. Foi aqui que entendi que ninguém vira extraordinário fazendo o mínimo. Pessoas que crescem fazem o que ninguém quer fazer. Repetem, 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 até virar padrão. E eu comecei a sentir o gosto disso. E foi então que as pessoas começaram a notar. Gente que me ignorava passou a perguntar o que eu estava fazendo. Gente que me desmotivava começou a me respeitar. Porque quando você muda seu padrão, o mundo te reposiciona. Eu não era mais invisível. Eu estava crescendo. E minha vida estava crescendo junto. A maior virada da minha vida não foi quando conquistei algo grande. Foi quando tive coragem de me olhar de verdade. Sem desculpa. Sem filtro. Sem dó. Eu encarei o Rafael fraco, preguiçoso, lento, acomodado, e entendi que ele não era eu. Ele era o que eu tinha me permitido ser. A mediocridade não era minha identidade, era minha rotina. E se é rotina, dá para mudar. Mas mudar dói. Dói muito. Cada não que eu dizia para o meu eu antigo era uma guerra interna. Mas cada vitória era libertadora. Eu percebi que a diferença entre quem cresce e quem não cresce não é talento. É tolerância à dor da mudança. Quem aceita o desconforto rompe o ciclo. Quem foge, repete a vida inteira. E aí veio algo que eu nunca tinha sentido. Orgulho. Não do resultado, mas do processo. Eu vi a evolução de um dia para o outro. Eu vi a força, onde antes só via desculpa. E isso vicia. Foi nesse momento que eu entendi. O extraordinário nunca esteve lá fora. Ele sempre esteve dentro de mim, esperando eu parar de me sabotar. A verdade é simples. A maioria das pessoas não vive uma vida ruim. Vive uma vida pequena demais. Eu, Rafael, vivi assim por anos, achando que estava tudo certo, quando no fundo eu só tinha me acostumado com pouco. Talvez você esteja exatamente onde eu estive, acordando, trabalhando, voltando para casa e repetindo tudo no automático, sem brilho, sem fome, sem coragem. E o pior é achar isso normal. Mas deixa eu te dizer o que eu aprendi do jeito mais duro possível. A mediocridade só acaba quando você se recusa a aceitá-la, não quando a vida melhora. Eu virei meu jogo no dia em que percebi que ninguém ia me puxar para cima. Ninguém. O que transformou minha vida não foi um mentor, não foi um golpe de sorte, não foi uma oportunidade milagrosa. Foi uma decisão minha. A decisão de parar de ser espectador da minha própria história. E quando você faz essa escolha de verdade, não da boca para fora, mas de dentro para fora, algo muda no seu olhar, na sua postura, no seu ritmo. O mundo continua o mesmo, mas você fica maior. E isso muda tudo. Então, guarda isso de mim, Rafael, alguém que cansou de ser o próprio obstáculo. Se essa história mexeu com você, não deixa essa sensação morrer. Usa essa inquietação, essa raiva boa, essa vontade de romper esse ciclo que te prende. Começa hoje, porque o extraordinário não aparece. Ele é construído, tijolo por tijolo, ação por ação. E agora é a sua vez de decidir se continua assistindo a vida passar, ou se finalmente assume o volante da sua própria história.